Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Diz o seguinte: a natureza da fé, da verdadeira fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, aqui nesse pequeno texto, que com certeza milhares e milhares de pessoas já leram, inclusive muitos líderes religiosos, tanto católicos como evangélicos, e aqueles que são admiradores também da Bíblia, que leem como um livro filosófico, como um livro qualquer, porque muita gente lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer para tomar alguma informação, enfim, de todas as maneiras, mas nunca parando para observar a grandeza desse pequeno texto que foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo ao nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo. A graça de Deus é tão rica que nesse simples texto está aqui a revelação de todo o universo. Aqui, nesse texto, contém espiritualidade, revelação e ciência. Os cientistas, os físicos, deveriam dar uma olhada com carinho nesse texto, Inclusive aqueles que se dizem ateus, que não acreditam na existência de Deus, também não pode dizer que ele não existe ou deixa de existir. Eles não têm a certeza, não têm essa certeza de dizer Deus não existe. Eles até dizem, mas alguns não, Alguns ficam coluna do meio. Não diz que não existe, que existe, nem também que não existe. Então, lendo assim parece uma coisa simples. Na verdade é simples, mas as pessoas leem como se fosse uma coisa qualquer, como se estivesse lendo qualquer coisa. E aqui tem revelação e muita ciência, pois diz a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Tá vendo? Se você não quiser chamar a fé de fé, chame ela pelo outro nome. É o mesmo nome, mas você pode chamar certeza. As pessoas falam, tem que ter fé, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Você tem que dizer, tem que ter certeza. O que é certeza? Certeza é fé. Você não pode ter certeza de algo que não existe. A gente só tem certeza daquilo que a gente tem certeza que existe. E diz, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza, não é a dúvida, certeza
de coisas que se esperam. Que coisas? Tá vendo? A fé é a certeza de coisas. Tá bem claro. A fé não é a certeza do nada, de algo que não existe. Não. De coisas que se esperam. A convicção, né, de fatos ou coisas que não se veem. Não se pode ver essas coisas com os olhos físicos, mas se pode ver com os olhos da certeza, ou seja, da fé. E quem tem certeza tem convicção. É a convicção, a pessoa está convicta de fatos que seriam essas mesmas coisas que não se veem. A pessoa não está vendo com esses olhos físicos, essas duas pálpebras que tem aqui na frente da nossa cabeça, do nosso rosto, digamos assim. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de coisas que não se veem. Tá vendo? A pessoa está convicta de algo que é invisível aos olhos humanos. Invisível até à tecnologia, aos aparelhos científicos criados pelo homem. Tá vendo? Porque você veja, os físicos, as ciências, os cientistas, a medicina, tudo tem que ter um microscópico, tem que ter como é que chama aquele telescópio, para ampliar a visão humana, né? Para, por exemplo, enxergar as galáxias, as estrelas, para estudar o universo. O homem precisa de um equipamento, né? E cada dia que passa tem mais equipamento sofisticado, satélites, né? Para observar o espaço, para, né, entender o universo físico, entender a natureza, né? Porque a física é isso, é entender a natureza, entender as coisas do mundo e do universo em si. Então, como é que um cientista, um médico, né, a ciência ela vai conseguir enxergar uma molécula, uma bactéria, né, uma coisa minúscula, extremamente pequena, sem um microscópico, né? Ou como vai enxergar uma galáxia enorme sem um telescópio, né? Então por isso que se cria tanto para ver o pequeno, as coisas pequenas, né, que são invisíveis aos nossos olhos, como se cria para ver as grandes, né, que a gente sabe que está lá, mas não consegue enxergar. Imagine, se precisamos de um microscópico para ver as bactérias, as moléculas, as coisas pequenas que são invisíveis aos nossos olhos. Imagine a fé para ver o que está além dessas bactérias, além, né, dessas moléculas. É isso que é a fé. A fé faz a gente enxergar além de todas essas coisas, além dos átomos, partículas. É por isso que, por exemplo, você não vê uma molécula, uma bactéria, algo assim, um vírus, por exemplo, tá esse vírus aí, ninguém vê ele, né? A única maneira, como que o cientista está fazendo a vacina, está criando essas coisas todas? Como que eles sabem que ele é redondinho, tem isso e aquilo outro, né? O formato dele, porque eles colocaram ele no microscópico, né? Pegaram lá uma amostra de sangue, de alguma coisa de uma pessoa contaminada, colocou lá no microscópio, então está vendo que ele está lá. Mas você olhando assim, você não vê nada. Né? Nossos olhos não conseguem detectar aonde eles estão. Né? Agora, a fé, ela ultrapassa tudo isso. Os olhos da fé
Ele vê o invisível. Isso aí, essas bactérias, essas moléculas, esses vírus, ainda são visíveis. Porque com o microscópico, com um aparelho, com a tecnologia que o homem cria para ampliar a sua visão, ele consegue ver esse tipo de coisa, né? As menores coisas, as menores partículas, tudo. Mas à frente desse mundo, mais profundamente ainda, chega um ponto que o homem já não consegue mais enxergar mais nada, nem com os aparelhos. É o caso, por exemplo, do mundo quântico, que eles chamam, né, de quântico. Tem lá as equações matemáticas, tem toda aquela coisa da física, né? E depois do mundo quântico, será que não tem nada mais? Pois é, a coisa vai indo além. Então, essa fé que a Bíblia está falando aqui, ela ultrapassa tudo isso. Bactérias, moléculas, vírus, né? O próprio mundo quântico. A fé ultrapassa tudo isso. Os olhos da fé. Ver o invisível. Como eu disse, essas coisas que se veem com o microscópio, que os cientistas, né, vê e passa para a gente a informação, porque a gente vê através de livros, através de tudo, porque eles tiram tudo aquilo, desenham, colocam nos livros, colocam as informações, então a gente vê. Podemos não estar lá no laboratório, lá pesquisando, mas a gente vê porque eles pegam todas aquelas informações, né, desenham, tiram fotos, tudo, e a gente vai ler um livro, né, um estudante, ele vai ver tudo ali mastigado já, tudo na mão dele. Então, a fé, ela vai justamente além de tudo isso, porque tudo isso ainda é visível. Tudo aquilo que o homem está localizando, que o homem está conseguindo ver, por menor que seja partículas, todas as coisas, né? As partículas, os átomos, as coisas que formam o universo, por menor que seja, se o homem chegou lá de alguma maneira, pela matemática, pelos aparelhos, por tudo aquilo, e teve acesso àquilo, aquilo mesmo que esteja extremamente no mundo invisível, ainda é visível. Porque se o homem está conseguindo chegar lá com esses olhos físicos, com os aparelhos, fazendo medições, equações matemáticas, ele ainda está no mundo físico, ainda não é um mundo totalmente invisível. Então, aqui está dizendo, Hebreus 11, que pela fé, aqui ó, a fé é a certeza, Hebreus 11:1, das coisas que se esperam. Tá vendo que existe coisas? Que coisas são essas? Não é as bactérias, moléculas, as partículas. Não é isso que a gente está falando. Não é essas coisas. Essas coisas a gente tem acesso como seres humanos. Deus nos deu sabedoria, inteligência, e a gente tem acesso a isso. Tem acesso a tudo isso. Por que você acha que as pessoas estão aí tendo acesso a esse mundo quântico, mesmo sem conhecer direito, mas pela matemática, pelas equações, o homem consegue entender um pouco do mundo quântico, receber informações do mundo quântico, né? Porque Deus permitiu. Deus permite. Deus deu inteligência e sabedoria ao homem para isso. Agora, quando se trata do mundo invisível, né? Quando chega nessa fronteira, todo mundo para ali. Toda a física para ali, né? E ficam recebendo informações do outro lado. Existe uma fronteira final, assim, para a gente, né? Para os físicos, por exemplo, que estudam, né? O invisível. Chega ali num certo lugar que tem uma fronteira. É como esses buracos negros aí que eles estudam, né? Que segundo eles, quando explode uma estrela muito pesada, eles chamam de supernova. Então essas estrelas, né, as explosões, quando ela morre, a coisa é tão poderosa que essas estrelas, depois que morrem, elas criam um tal de um buraco negro, né? Ali distorce o tempo, o espaço, e ali se forma um buraco negro. Tudo que é tempo, espaço, matéria, tudo vai para dentro daquele buraco, né? Você imagina, o próprio tempo,
entrar num buraco, a própria luz não consegue escapar de lá porque a força gravitacional é imensa. Então esse buraco negro, ele forma um tipo de horizonte de evento, né? É tipo um furacão, aquela coisa em cima, né? E aí tem o horizonte de eventos, né? Aonde ali a boca desse buraco fica como uma espécie de liquidificador rodando, né? Você vai fazer uma vitamina, né? Você vê, né? Fica a hélices lá e como se fosse rodando tudo aquilo ali numa velocidade, né, imensa. E tudo vai entrando para dentro desse buraco. Tudo que passa por ali ele engole e tudo vai para lá. E lá embaixo no final, isso segundo os físicos, a ciência, existe um ponto que eles chamam de singularidade. Né? Fica um pequeno ponto apenas, quer dizer, toda aquela matéria, tudo cai ali dentro, se torna um ponto só, lá embaixo. Né? Eles chamam de singularidade. E os cientistas não sabem dali, daquela singularidade, o que é que acontece depois. Na verdade, os estudos apontam, eles conseguem, inclusive, tirar até uma foto de um desses buracos negros aí, que eles já diziam que existiam, né? Já há muitos anos, Einstein, outros cientistas aí, eles já haviam feito previsões há muitos anos atrás a respeito desses buracos negros, e muita gente não acreditava. E agora ficou provado, né? De uma vez por todas, se eu não me engano, agora em 2019, eles tiraram uma foto aí desse buraco negro aí no universo. Então, essa singularidade, tudo que cai nesse buraco negro vai lá para essa singularidade, né? E tudo é triturado ali, tudo ali é destroçado e vai lá para aquele pontinho lá. A força da gravidade é tão grande que tudo é sugado para ali. E dali, daquela singularidade, daquele pequeno ponto, é isso que a ciência está querendo saber. O que é que acontece ali? Se chega ali, depois dali tem outra coisa. Né? Até ali todo mundo vai, porque segundo eles, ali acaba a lei da física, da matemática, de tudo, diz que tudo se acaba ali, naquela singularidade. Então, se tudo se acaba ali, é o fim. Agora, a fé, ela é capaz de ultrapassar aquilo ali. A fé é capaz de ultrapassar tudo isso. Por quê? Já está escrito aqui. A resposta está aqui. Porque a fé é o quê? A certeza, a convicção de coisas ou de fatos, inclusive esse fato, que é a singularidade, é a certeza de coisas que não se veem. Quem não vê? Não vê aqueles que não estão olhando com os olhos da fé. Ou seja, com a mente de Deus, com a mente de Cristo, com a mente espiritual. Né? Então, usa-se todos os recursos das ciências, as equações matemáticas, usa-se tudo isso para chegar até ali. Você vê que com a matemática, com tudo isso, os cientistas chegaram longe. Chegaram muito longe, chegaram até um buraco negro. Né? Que eles vêm estudando há não sei quantos anos, né? 100 anos, 60 anos. Chegaram lá, até lá, com a matemática, com equipamentos, né? Telescópio, com tudo isso, chegaram até ali. E eles mesmos dizem que quando se forma um buraco negro e tudo cai ali dentro, o tempo, o espaço, vira uma coisa só, vira um boné velho aquilo ali. Né? Tudo sai de ordem e tudo vai para dentro daquele buraco. E ali ninguém sabe. Eu creio que não sabe nem o que é que acontece verdadeiramente na boca do buraco negro, que é o horizonte de eventos. Eu não sou físico, não sou nada, mas eu vejo ele sempre falando, observo. Né? Às vezes é bom observar, né? Para ver se a gente consegue entender alguma coisa. Eles mesmos são os primeiros a dizer que ali acaba tudo. Ali a ciência
não sabe explicar o que é que acontece lá dentro, tem uma ideia, né? Mas quem vive pela fé pode ultrapassar isso aí, inclusive o horizonte de eventos, inclusive a singularidade, porque a fé já está dizendo que é a certeza, né? Os cientistas têm até um negócio chamado, acho que é uma teoria da incerteza. O homem tem essa coisa, né? A teoria da incerteza, aquela coisa, né? Negócio assim que eles falam. Tem certeza, mas não tem, né? Já a fé não deixa margem para isso, né? Por quê? Porque já está escrito. E isso aqui não é coisa que está escrito aqui só no papel. Quem tem a mente de Cristo, quem conhece o verdadeiro Evangelho, a verdadeira Palavra de Deus, tem o Espírito de Deus, consegue entender até mesmo essas coisas. Eu costumo sempre estar dizendo isso aqui, né? Porque quem criou a física, quem criou a ciência, não foi Deus? Então fica provado. Você veja que esse homem está falando isso aqui, tem mais de 2000 anos que foi falado isso aqui. Como que esse homem aqui, o apóstolo Paulo, ele falou isso aqui? Vamos ler o que é que ele falou? Há 2000 anos atrás. Ora, Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Imagina ele falando isso numa palestra para cientistas do mundo inteiro. Né? Ora, o apóstolo Paulo falando para todos os cientistas do mundo, do passado e de hoje. Ora, meus amigos, irmãos, cientistas que receberam o dom de Deus para isso. Claro que o apóstolo Paulo jamais ia desprezar o cientista, mesmo porque o dom dele era outro. Outro no sentido de fazer o que Deus mandou. Inclusive revelar esse tipo de coisa. Esse era o dom dele, né? E não era cientista, e nem físico. Com que objetivo ele está falando isso aqui? Ele devia estar falando de oração, contando a história lá, né, de o que aconteceu com os cristãos. Não, ele está falando de uma coisa aqui para os cristãos, há 2000 anos atrás. E tem cristão hoje que não se interessa. Mora dentro do planeta Terra, habita dentro do universo, não conhece nem o planeta Terra, nem o próprio universo que ele vive e fica exigindo conhecer a Deus, o Deus que já está dentro deles. Muitos aí, como Macedo, outros, ficam mandando os cristãos colocar Deus na parede. E eles de besta não, ficam gritando, coloca, ou Deus é, ou Deus não é, ou dá, ou desce. Né? Veja o apóstolo Paulo dizendo aqui. Como, irmão, o apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo. Só o apóstolo Paulo recebeu esse tipo de orientação. Nenhum outro na face da terra. Pode ficar tranquilo. Ele diz aqui, ó. Ora, Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se espera. É a convicção de fatos ou de coisas que não se veem. Tá vendo? É o que eu disse, voltando de novo. Se o cientista chegou, conseguiu detectar um buraco negro, uma estrela, uma partícula, qualquer coisa, né? Então eles conseguiram, de alguma maneira, ver. Teve acesso. Mas a fé ultrapassa isso. É a certeza de coisas que não se pode ver, nem com aparelho, nem com computador, nem com nada. Mas pode ver pela mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo pode ver qualquer coisa, pode entender. Ver também é entender, não é só ver com os olhos. O fato de você não estar vendo uma coisa não quer dizer que ela não existe. Ninguém vê o vento, mas ele existe. Né? A fé ultrapassa todas as coisas. Nós temos a mente de Cristo. E eu pergunto, quem é Cristo? Deus. E quem é Deus? O Senhor. E quem criou o universo? O Senhor Deus. Para que uma pessoa, para conhecer melhor todas as moléculas, partículas, tudo que existe, tanto no planeta Terra como em todo o universo? Ele mesmo não diz? Eu chamo todas as estrelas pelo nome, e nenhuma só falta, nenhuma. E olha que tem estrela no universo. Hein?
Só deu só uma palhinha só ele. Estrela, galáxias. Pergunta para os físicos aí. Quantas estrelas existem só na nossa galáxia? Mais de 100 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. 100 bilhões que eles conseguiram, eles imaginam assim. Tem muito mais. Né? A fé ultrapassa o horizonte de eventos de qualquer buraco negro. Ultrapassa qualquer singularidade. Ultrapassa o mundo quântico. Porque eles não sabem, mas existe outra coisa além do mundo quântico. E o mundo quântico está aí para nos dar as coisas. Inclusive, você está me ouvindo aí porque o seu celular está cheio de ciência quântica. E celulares que a gente usa, eletrodoméstico, televisão de LED, todas essas coisas, informações, computadores, tudo isso que está acontecendo no mundo, essa revolução, né, ou evolução de tecnologia, vem dessas coisas invisíveis, né? Invisível para nós, que não estudamos, que não estamos na física e tal, mas para os cientistas essas coisas não são invisíveis mais. Elas são estranhas para nós que vivemos no dia a dia, que nem sonhamos que existem essas coisas. Mas quem está nas universidades, nas faculdades, está estudando o universo, essas coisas são acessíveis para eles, né? Partículas, gravidade, todas essas coisas aí. Isso aí é o ramo deles. Eles receberam o dom de Deus para entender essas coisas. Assim como você recebeu o seu dom de ser sapateiro, motorista, pintor, engenheiro, relojoeiro, músico e todas as profissões. Por isso que nós devemos respeitar a ciência, respeitar o cientista, porque ele nasceu para aquilo. Volto a dizer, se você tem um aparelho celular, eletrodoméstico, tudo que você vê na sua casa, no seu carro, tudo isso que você vê de tecnologia, vem do dom dessas pessoas, do estudo delas, do dom que Deus deu a elas. Essas pessoas, sim, os físicos, a medicina, os físicos, essas pessoas estão produzindo coisas boas para a humanidade. Agora eu pergunto, o que é que esses líderes religiosos estão produzindo para a humanidade? Nunca produziram. Há mais de 2000 anos que esses líderes religiosos estão aí e nunca produziram nada para a humanidade, a não ser falcatrua, mentiras, guerras, as guerras mais sangrentas que já houve no planeta por causa de religião. Veja como está lá a Palestina, o mundo está por causa desses religiosos. E em todas as guerras eles sempre estiveram no meio. Estiveram com Hitler, queimaram gente na fogueira. Eles perseguiam os cientistas no passado. Por isso que hoje muitos cientistas dizem que é ateu, que é agnóstico, que é isso, que é aquilo, para não misturar as coisas. Eles se apossaram da Bíblia e avacalharam a Bíblia, adulteraram a palavra de Deus. Hoje as pessoas veem a Bíblia como um livro falso, como um livro de mentiras. Mas eu estou lendo esse pequeno texto aqui e talvez sua mente esteja se abrindo que isso aqui não é mentira, né? O apóstolo Paulo aqui dizendo, estou passando o espírito da palavra para você. E já lhe disse, e vou dizer de novo, imagine o apóstolo Paulo numa palestra com um monte de físico ou um monte de gente dizendo isso aqui. Ora, Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Coisas, tá vendo? Existem coisas. É a convicção de coisas ou fatos que não se veem. Você está vendo que ele está deixando bem claro que são coisas invisíveis? Invisíveis. Porque se eu estou vendo uma coisa, eu não preciso ter certeza. Eu estou vendo a coisa na minha frente, eu estou pegando, eu estou batendo. Eu estou vendo aqui, por exemplo, minha Bíblia aqui na minha frente. Eu estou vendo ela aqui. Eu não preciso ter certeza de nada, eu estou vendo ela aqui. Eu tenho certeza também que ela está aqui na minha frente. Eu estou tocando, eu estou pegando aqui. Mas ele está dizendo que a fé é a certeza de coisas que não se veem. É a mesma coisa de eu não estar vendo a minha Bíblia e crer nela. Aí ele diz aqui, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Quando Deus falou para Noé, faça uma arca que o bicho vai pegar. Vai chover. Olha, logo aonde, naquela região ali, que é um deserto danado, né? Mas Deus falou. Ele disse, então vamos lá, vamos fazer a arca. A fé também, ele acreditou. É isso.
certeza. Ele não estava vendo nada, estava vendo alguma gota de chuva? Não. Mas ele foi lá e fez a arca. Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Eu vou te dar uma terra, vou te dar isso, vou fazer isso, fazer isso. Né? Ele, onde é a terra? Deus falou: não interessa. Sai da tua terra. Deus não falou: é tal lugar assim, assim. Não. Sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando é que você vai me mostrar? Não importa. Saia daí e caminhe. Vai caminhando. E ele, pela fé, foi. E tantos outros antigos foram, né, seguindo a orientação da fé. Aí ele diz aqui, Hebreus 11:3, pela fé entendemos que foi o universo formado. Os cientistas, os físicos que estão ouvindo aí agora, eles estão aí estudando uma estrela, duas, uma galáxia, um aglomerado, uma coisa. Agora imagine o apóstolo Paulo numa palestra dizendo para esse pessoal, falando do universo inteiro. Agora eu pergunto, em que sentido esse homem está 2000 anos atrás? Para quem que ele está falando isso aqui? Mas para que o cristão quer saber disso? Deveria procurar saber. Por exemplo, tem um robô agora aí em Marte, mexendo lá para ver se tem vida, se tem isso, se tem aquilo outro. E você está aqui embaixo, muitas vezes apagado, né? Nesse mundinho aqui, preocupado com eleição, preocupado com político, preocupado com isso, com aquilo outro. Né? E tem tanta coisa boa para você aprender. Está aí, você tem acesso. Né? Hoje o homem tem acesso a tudo. Quando o homem foi à Lua há anos atrás aí, parou o mundo inteiro para ver. Agora os caras sobem toda hora, desce, mexe lá, ninguém está nem aí. Deveria se interessar em pelo menos procurar saber o mundo e o universo que você habita dentro dele. Conhecer a natureza, conhecer essas coisas. Né? Então o apóstolo Paulo diz, Hebreus 11:3, pela fé, ou seja, pela certeza, entendemos. Tá vendo? Quando uma pessoa diz que entende uma coisa, ela tem certeza do que está falando. Ou o apóstolo Paulo estava falando abobrinha aqui, jogando conversa fora, falando besteira. E imagine os cristãos que estavam do lado dele ouvindo isso. Pela fé, entendemos não só as coisas espirituais, porque nós entendemos as coisas espirituais, porque Deus nos capacita para isso. Né? Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Olha aí. Aí você fala assim, apóstolo Paulo, você pode entender, mas eu não entendo não. Aí ele vai responder, você entende sim, porque aquele que fez o universo está dentro de você. O que você tem que fazer é parar de fazer campanhas, votos, sacrifícios, andar ouvindo mentira do Macedo, do Silas, do Agenor Truque, do Valdemiro que está ali vendendo semente e feijão a R$1.000. Quando você parar de andar nessas parafernálias, de parar de adorar deuses, deusas, santos, santinhas, santão, templo de Salomão, arca da aliança, cajado de Moisés, pegar a rosa ungida, subir monte. Quando você largar todas essas parafernálias, aí vai se cumprir aquilo que Deus diz lá no passado. Invoca-me, ou seja, fala comigo, que eu te responderei. Olha quem vai te responder. Vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Para quê, Senhor, você vai me mostrar isso? Para você se maravilhar, para você se alegrar. Você pensa que você conhece as coisas? Nem Salomão sabia nada disso, e eu vou dar para você se maravilhar, para você ver o que o seu pai fez para você. Criou tudo isso aqui fisicamente e está lhe dando uma palhinha. O mundo físico que Deus criou, o universo físico, é só para nos dar uma palhinha do que está do outro lado, na outra dimensão. Esse mundo aqui é um holograma, é uma cópia. Tanto é que ele diz aqui, pela fé, entendemos, Hebreus 11:3, que foi o universo formado pela palavra de Deus. Lembra lá, em Gênesis? Haja o quê? Luz. O que é luz? Que luz?
fótons. Cientista sabe o que é. É? E houve luz. É. Aí ele diz aqui, ó. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, tudo isso que você vê aqui na Terra e no universo, veio a existir, tá vendo? Tudo que a gente vê veio a existir das coisas que não aparecem, ou das coisas invisíveis. O mundo físico veio a existir do mundo invisível, que nós chamamos de espiritual, e os cientistas chamam de virtual ou antimatéria. Tá vendo? Peraí, se o mundo e o universo, é isso que nós temos que pensar. Se o mundo e o universo que eu vivo veio a existir de outro mundo que eu não consigo ver, então eu tenho que deixar de ser bobo, eu tenho que procurar saber que mundo é esse. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse? O reino de Deus está dentro de vós. É esse mundo aqui, tá vendo? É esse universo aqui que você tem que procurar conhecer. É, irmão, não estou conhecendo nem o meu aqui, conheço só a minha rua aqui, o Brasil, e olhe lá. É, né? Nem eu nasci no meu estado, nunca nem viajei para lugar nenhum, só conheço mesmo o meu estado, o meu município. Imagina, eu não conheço nem o Brasil, vou conhecer o universo, o planeta Terra, e conhecer ainda esse outro mundo invisível. Tá claro aqui. Os cientistas, pelo menos, já estão chegando aí na fronteira. É, né? É, estão trazendo informações de lá para nós. Não só isso, está trazendo muita coisa boa, tecnologia, muita coisa boa. Eles sim produzem alguma coisa, vacina, né? Remédios, coisas boas para a nossa saúde, né? Que Deus dá sabedoria para aliviar um pouco a nossa barra aqui nesse mundo. E esses líderes religiosos? Nada, zero. Estão há mais de 2000 anos aqui, 2000 anos, estão desde a época dos profetas, vai morrendo um, vai nascendo outro, sempre corrompendo o povo. Não produzem nada. Então, tá vendo o que ele está dizendo aqui? Hebreus 11? Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa aqui. Tem tanta coisa aqui só nesse texto. Mas nós vamos falar a respeito disso aqui em outro vídeo. Tá na hora de começar a comer uma papinha, né? Chega de leite. Jesus te ama. O ceguinho de Jericó. Aquelas historinhas da mulher hemorrágica. E os apóstolos que cortaram a cabeça deles. Mataram Pedro, mataram Jesus. Chega disso, né? Vamos começar a crescer um pouquinho, né? Sair do leite e começar a comer uma papinha. Não dá para dar muito alimento forte, né? Para criança, né? As crianças têm que crescer primeiro, né? Para poder você dar uma papinha, depois vai ficando adolescente, já vai comendo outras coisas, né? Aí quando tiver um marmanjão, aí já dá para dar um prato de feijoada, de sarapatel, né? Comida forte, né? Como é que você vai dar sarapatel para uma criança? Né? Vai matar a criança, congestão, né? Muitas coisas Deus nos mostra, mas é capaz de dar congestão na criança, né? Pois é, imagine, esses que vivem aí em doutrinas de homem, guardando o sábado, não pode usar batom, isso. Imagine se vai falar com essas crianças, esses PhDs aí em teologia, né? Imagine se vocês vão saber uma coisa dessa. Eles não têm um pingo de noção de quem é Deus. Aliás, a maior prova que eles não sabem quem é Deus é que eles estão aí explorando o seu próximo. Porque se eles tivessem noção, o amor que Deus tem pelo ser humano, eles não fariam o que estão fazendo. No próximo vídeo, nós vamos falar mais a respeito deste mundo invisível aqui. Leia e medite. Grande abraço a todos e até a próxima. Compartilhe o vídeo.